Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradecer à Mayur, à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, o convite, e ao Joaquim por tudo aquilo que têm feito em relação àquilo que é a estrutura do Ayurveda. Tentamos um bocadinho todos fazer um bocadinho desta nossa missão, que é comunicar a Ayurveda. Fiquei muito entusiasmado com as palavras da Sra. Embaixadora, porque acho que ninguém consegue falar melhor. Ninguém consegue falar melhor. Portanto, quando precisarmos de alguém que precisa, que tenhamos de falar da Ayurveda, chamamos a Sra. Embaixadora e de certeza absoluta que o nosso papel está feito. Portanto, não precisamos de mais ninguém para fazer esta abordagem. Portanto, obrigado por este convite, e vou tentar falar um bocadinho sobre a relação da pele, porque a pele tem uma característica que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que me ajudaram neste caminho, a todos aqueles que me ajudam todos os dias no meu caminho, os meus pacientes, as pessoas que partilham comigo. E acho que é muito importante percebermos estas pessoas que nos deram formação, que nos ajudaram a estarmos aqui. O que é a pele? A pele tem uma característica hoje extremamente importante na relação daquilo que é a nossa saúde. Mas nós às vezes entusiasmamos-nos com aquelas coisas muito caras, que são aqueles cremes de 200 euros, no sentido de tentarmos resolver uma quantidade de problemas, mas esquecemos uma coisa fundamental, porque para nós o tratamento da pele e o segredo para uma pele bonita é uma rotina diária. É tentarmos encontrar padrões de vida qualificados no sentido de respeitarmos. E vamos ver um bocadinho o que é aquela característica que é a pele. Nós não temos percepção da importância da pele hoje. Por isso depois, quando chegamos e vemos o processo das terapias que são efetuadas, a Abhyanga, o Duarta, o Gashana, as pindas, vemos que tudo aquilo que é feito através da pele. Se nós pensarmos um bocadinho, a pele é o nosso maior órgão. Se calhar é aquele onde nós podemos introduzir mais facilmente todas as coisas. A pele representa 16% do nosso peso corporal, que é uma característica que eu acho que é extremamente importante. Uma pessoa de 70 quilos, a sua pele pode pesar aproximadamente 11 quilos. O que é uma estrutura que nós não temos percepção de quanto isto é importante. Claro que quem está dentro do Ayurveda vai perceber se é uma pele pita, vata ou kava. Okay? Percebemos que as variáveis são diferentes. E depois a pele cobre uma área de aproximadamente 2 metros quadrados, o que quer dizer que é uma superfície muito grande para nós podermos tratar. E esta é uma referência que eu acho que é extremamente importante, que permite que nós possamos entender a pele de um modo completamente diferente e respeitar a pele também de um modo completamente diferente. A pele é designada por... Nós temos várias designações, mediante as várias regiões da Índia, que podemos ter o nome. Mas podemos encontrar o Tvasha, Twasha ou Tvak. E, portanto, a característica, mediante algumas relações... Nós não podemos dizer as neiras, temos aqui a Sra. Embaixadora que nos puxa as orelhas. Portanto, e isto temos uma característica que é uma abordagem. Quando nós vamos procurar as designações, às vezes é muito diferente, porque estamos a procurar nomes e aparecem-nos nomes diferentes mediante algumas das regiões da Índia e, portanto, a característica é completamente diferente. No geral, a pele tem uma função protetora, mas vamos ver, ela tem muito mais do que isso. Aquilo que nos dá um tónus será aquilo que nós falamos dos chukras, que é aquilo que eu vou falar daqui um bocadinho também, que é a relação do tecido reprodutivo, que faz com que nós tenhamos uma estrutura de pele bastante mais qualificada e que a pele vai ter uma variável segundo aquilo que é a nossa estrutura pessoal. Ou melhor, nós temos uma variável, Vata, Pitta e Kapha, não vale a pena estarmos a falar muito nisso, mas que tem uma característica que vai dar uma tonicidade, uma cor, uma textura, um brilho, cada um terá uma pele completamente diferente. Eu coloquei aqui, a título de curiosidade, para vocês perceberem, analisando os diversos acharyas, diversas individualidades que falam das relações da pele, para entendermos aquilo
que são as grandes variáveis da interpretação da pele. No final, é tudo a mesma coisa, e eu vou transportar isto depois para uma identidade mais nossa, com as nossas designações, por causa de nós estarmos a falar, mas aquilo que muitas vezes nós falamos, se falamos uma comparação do Sushruta, do Charak, do Arandata, do Charangadhara, do Bela, nós vemos várias designações que são muito próximas, ok? Mas que todos eles têm designações diferentes para os mesmos tipos de pele, ok? E, portanto, as características são diferentes. Nós vamos analisando cada uma delas e podemos encontrar variáveis dessa estrutura da pele, mas que no final os nomes são rigorosamente os mesmos. Eu vou-me cingir um bocadinho àquela característica do Sushruta, os dois livros mais básicos, mais elementares, Sushruta, o Charak, mas até pela designação, da maneira que nós temos aqui, porque se nós repararmos, nós temos aqui a variável, eu tenho aqui o ponteiro, é o vermelho? Ok. Nós temos aqui os mamsas, que é rigorosamente aquilo que nós falamos do tecido muscular, toda a zona do tecido muscular, que o Sushruta, que fala da característica inserida dentro do contexto da pele, o tecido muscular faz parte da pele e o Charak não enquadra, portanto faz como se seja uma variável de um outro tecido, portanto não considera o tecido muscular naquilo que é a característica da própria pele. Isto é só para ver em termos comparativos. O que é que isto, para nós entendermos esta relação nossa, okay, qual é o termo comparativo que nós temos da relação daquilo que é as tabelas das designações segundo Sushruta e o que é que corresponde rigorosamente às nossas designações. As nossas designações têm a ver com a relação que nós falamos, que é a epiderme e a derme. Aqui na derme cá temos uma variável que quase que deveria haver ali, que era tecido muscular, porque os mamsas têm a ver com a característica do tecido muscular, e portanto aqui é uma variável, desculpem, aqui tem a ver com a característica de nós enquadrarmos rigorosamente os tecidos. Mas estes que são as características de definição e os termos atuais da definição dos próprios tecidos. Mais ou menos é esta camada que está aqui, eu pus a imagem para nós termos esta percepção e vermos como é que está. Uma corresponde, e vamos ver já um bocadinho, só vou passar muito rapidamente algumas destas referências para termos algumas das noções. A pele é mais ou menos isto que está aqui. Nós temos esta imagem, epiderme, derme, e hipoderme. Nós temos esta referência que eu acho que, dividindo isto por camadas, nós vemos. A primeira será uma parte morta, mas interessa-nos saber o que é a característica da pele e qual é a função da própria pele. Uma das primeiras virtudes é rigorosamente a proteção. A pele protege-nos de tudo o que é elementos de agressividade externa. Temos o órgão termorregulador. Basta dizer, quando nós falarmos de uma estrutura da pele, nós falamos como elemento regulador da temperatura corporal. Se a nossa pele está excessivamente fria, o nosso corpo está frio, se a nossa pele está quente, o nosso corpo está quente. Portanto, é uma regulação que é feita do controle da temperatura. O controle das sensações. Este controle das sensações é extremamente importante, às vezes nós não temos essa noção, mas é aquele que nos dá a relação do táctil, do toque, da sensualidade, aquilo que aparece da relação quando nós tocamos, quando nós sentimos, e isso aparece-nos por várias noções, ou seja, ela através do toque, das vibrações, da dor, das temperaturas corporais e até mesmo daquilo que são as zonas sensíveis ligeiramente a algumas expressões. Não pensamos muito, mas a pele trata-nos, e quando nós falamos na relação da suedana, vemos qual é a eficiência em relação aos tratamentos de pele no sentido do reforço do sistema imunitário. O que quer dizer que fazemos uma limpeza e uma desintoxicação da pele, obrigando a pele a uma regeneração e uma estrutura completamente diferente. Portanto, a relação da imunidade trabalha muito a relação dos órgãos secressores e eliminadores, o que quer dizer que nós temos umas que falamos muito da relação dos malas, os elementos excretores, que são as fezes, urinas e a pele. Okay? A pele é um elemento que faz a excreção de elementos de toxicidade, é um elemento que absorve, e isto interessa-nos muito, porque nós trabalhamos muitíssimo com a pele. Portanto, esta é uma das características que é fundamental, trabalhamos com a própria pele. Outra coisa que eu acho que é fundamental é sintetizar a vitamina D.
ok? E, portanto, aqui já temos mais um fator importante naquilo que é a estrutura da pele. Essa sintetização da vitamina D faz minimizar rigorosamente a ocorrência de acne, ajuda a tratar as feridas da pele, reduz os eczemas, ameniza rugas, revitaliza completamente a pele. Estas são estruturas que nós vemos que são as funções prioritárias da pele. A seguir vemos, cá temos a Constituição, isto é um bocadinho, não é voltar atrás, mas é entender a pele na sua estrutura, como nós dividindo numa fase muito variável. Eu vou falar muito rapidamente disto, porque é só para entendermos o contexto da própria pele, a maneira como a pele tem uma parte daquilo que é a epiderme, que é rigorosamente a parte morta, que é a parte superficial, que é a camada externa. Por isso nós temos de fazer limpezas de pele. Toda a gente deveria fazer umas limpezas de pele ao longo dos anos, pela regeneração das peles. Eu, uma altura, vi uma coisa que eu acho que passou aí nessas coisas dos faces, que nós éramos o único que não fazíamos substituição de pele, porque todos os animais fazem. Nós somos aqueles que pomos cremes para não substituir a pele, ok? E que a pele devia ser revitalizada e transformada. Portanto, nós somos aqueles que tratamos imensa pele de maneira que ficamos cá com as impurezas, mas todos os animais fazem substituição da pele porque precisam. Okay? Quando crescem, precisam de renovar a pele e ter características de pele completamente diferentes. E, portanto, aqui faz-se também uma coisa que é a regulação de umas variáveis que são a temperatura e aquilo que é a espessura também é muito variável, vamos ver depois, também tem a ver com o DOSHA que está associado. A camada da epiderme tem características que é formada pela camada córnea granulosa, espinhosa e basal, só para dar a informação. Elas estão aqui completamente definidas nesta referência. A epiderme faz em que ela é substituída e nós não fazemos essa limpeza e ficamos com essas partes mortas muito associadas, que é uma característica completamente diferente. Ela devia ser rejuvenescida e tratada de um modo completamente diferente ao fim de produzir uma descamação obrigatória em relação a 1 a 3 meses. A camada granulosa, ela faz os ceratinócidos que normalmente vão sendo achatados, que é um bocadinho que está, esta imagem que está aqui, ok? Depois temos a camada espinhosa, que é uma camada relativamente maior, ok? Que ela tem uma estrutura muito desta dimensão. Ela tem um bocado toda a estrutura daquilo que é a assimilação de todos os agentes invasores e todos os alertas imunológicos que dependem de toda a estrutura corporal, e a camada basal, que é aquela que é a última camada, faz com que se haja a produção e a renovação das células. Isto é para termos uma noção muito simples daquilo que é a estrutura. A derme é onde nós temos já a estrutura, para sintetizar, onde temos a estrutura sanguínea, ok? Portanto, na epiderme não temos a estrutura sanguínea, temos a proteção da própria pele, e nós, na derme, temos uma estrutura sanguínea. Tudo o que é parte sanguínea, basta dizer que aquelas pessoas que começam a ter aquelas cascazinhas de laranja, que não gostam nada, aparece logo uma relação que é muito associada à parte externa da própria pele. Porquê? Porque não há irrigação sanguínea. O fluxo sanguíneo não é feito em relação à própria pele. E, portanto, aqui temos a composição, normalmente é feita essencialmente de colagênio, okay? Por isso é que as características são muito regenerativas. Okay? Depois temos aqui as camadas seguintes, é a camada reticular. Nós conseguimos ver aqui as camadas, okay? Onde temos todas as camadas fibrosas, as vasos elásticos, as terminações nervosas, as glândulas sebáceas, sudorípedas e todas as raízes do pelo. Portanto, temos uma zona bastante maior que é esta zona que está aqui, que fazemos toda a irrigação sanguínea da própria pele. E depois temos a hipoderme. A hipoderme normalmente é o tecido conjuntivo frouxo, normalmente onde tem células adiposas, que é toda esta zona cá em baixo. E esta é aquilo que nós definimos como construção da própria pele e percebermos o que é a pele no sentido prático e naquilo que muitas vezes nós fazemos. Há algumas estruturas anexas à pele. O que é a nossa pele? A nossa pele tem uma característica de lubrificação, regeneração da variação da temperatura, e temos uma relação que é aquilo que é a relação dos pelos. Os pelos produzem uma característica que trabalham muito com o sistema também neurosensor. Produzem uma característica neurosensora que trabalha daquilo que é
as sensações que habitualmente nós temos na estrutura da nossa pele. Portanto, os pelos têm um papel sensorial e as terminações estão ligadas a tudo o que é às bases dos folículos. As glândulas sebáceas, aí temos um processo de eliminação que eu acho que é extremamente importante, aquilo que eu falei, quer dos malas, capacidade de nós eliminarmos. É por isso que a pele tem de estar muito bem tonificada para conseguirmos eliminar toda esta estrutura em relação àquilo que é a relação da própria pele. As glândulas sudoríparas, aquelas que produzem suor, e aí podemos ver, normalmente, nós, quem está muito mais ligado ao Ayurveda, sabemos que são os pitas que têm uma sudorese, ok? Que são os pitas que têm o odor, têm odor. Os kapha, apesar de transpirarem, elas não têm sudorese, e aqui vemos estas características que podem estar muito associadas à característica do dosha pita. A relação dos pelos, os pelos têm, pela composição, uma característica muito sensorial também, produzem referências estimulantes daquilo que é a estrutura da própria pele e fazem também por si só aquilo que nós dizemos, a característica de algumas referências de lubrificação daquilo que nós temos em relação a toda a estrutura. Isto é muito importante porque quem fez formação, em quem está a formação, nós vemos estes dois termos, que estão anuloma, pratiloma, que é como é que nós fazemos a terapia de acordo com o movimento. Ou fazemos no sentido do pelo ou no sentido contrário ao pelo. E aí nós vemos qual é a vantagem e a diferença entre uma e outra. Quando nós estamos no sentido contrário ao pelo, nós temos uma atitude estimulante. Quando temos no sentido do pelo, temos uma atitude bastante mais relaxante. O que quer dizer que se queremos uma terapia mais apaziguadora, fazemos no sentido do pelo, se queremos uma terapia mais estimulante, fazemos no sentido contrário ao pelo. E isto é para nós vermos que a posição do pelo pode ser extremamente importante no sentido de estimular ou drenar rigorosamente a nossa pele. A nossa pele corresponde muito a estímulos. Esta característica tem a ver com as sensações do tato, do calor, do frio, do calor, da dor, tudo aquilo que são estímulos exteriores que nos chegam, ok? E nós temos essa relação externa e interna, que é uma relação que eu acho que é extremamente importante. Temos também aquela coisa que eu acho que, eu não vou relatá-las aqui, mas eu até estive à procura de uma quantidade delas assim mais minuciosa e temos mais de 22 doenças só de pele. Mais de 22 doenças só de pele. Eu pus e vou passar, só por curiosidade, muito rapidamente, as erupções cutâneas, as dermatites, os eczemas, a psoríase, caspa, a acne, celulite, abscessos da pele, rosáceas, verrugas, melanomas, carcinomas, desculpem, queratose seborreica, queratose atínica, carminomas, herpes, colmeias, tinha vesicular, externa viral, telhas, que são os herpes, escabiose, micoses. Isto, para nós vermos a quantidade, são 22 que eu tirei, mas há mais de certeza, para vocês verem a quantidade de doenças inerentes à pele. A pele hoje, que nós às vezes não, sentimos às vezes aquela sensibilidade quando vemos alguém com psoríase, com eczemas, que é um efeito que às vezes, ou melhor, que não é agradável. E percebemos que esta é uma lacuna muito grande e que, segundo aquilo que nós temos visto, principalmente as pessoas que estão mais atentas, a eczema, a medicina ayurvédica é aquela que tem maior eficiência nestes tratamentos de pele. Ok? Portanto, os vários estudos, mesmo os últimos estudos científicos, fazem com que, e dizem-nos que a medicina ayurvédica é aquela que tem melhores resultados no tratamento da pele. Algumas coisas para as pessoas que quiserem um bocadinho mais algum cuidado de beleza e estética, procurem a Swastivratra, que é a relação dos tratamentos mais estéticos em relação àquilo que é a relação da pele. E vou passar aqui 2 ou 3 gráficos só naquilo que é a relação daquilo que nós temos em relação aos doshas. Nós temos o vata na relação da pele, as glândulas, o pita nas glândulas seborreicas e o kapha nos seios da face.
Eu vou passar isto rápido porque não quero perder muito tempo. No entanto, isto depois temos na relação, e eu vou apresentar uma tabela um bocadinho mais à frente, aqui nós temos o Vata tem pele fina, seca, poros finos, marcadas por sulcos e uma pele ligeiramente mais escurecida. E isto tem a ver com características que às vezes nós não temos noção. Mas todas aquelas pessoas que trabalham exageradamente a magreza são aquelas que ficam com rugas mais depressa, porque são aquelas que não têm água de nutrição. Nós às vezes quando vemos aquelas velhinhas de 70 anos que não têm uma ruga, mas são cafinhas puras, ok? São cafinhas puras, portanto, quanto mais magrinhos nós somos, mais rugas nós vamos ter. E não adianta pormos uns cremezinhos daqueles ali, ok, para tratar daqueles caros, 200 euros, não adianta. Porque, na realidade, aquilo que temos, não temos água de nutrição e temos a pele estruturalmente muito seca. Okay? Portanto, isto são características completamente diferentes. O Pitta tem uma pele sensível, lustrosa, oleosa, na zona da testa, macia, avermelhada. Algumas destas características que são marcadas pelo Pitta. 5 minutos. Grossa, o Kapha. A Marisa já me avisa 10 minutos antes, porque sabe que eu tenho para aqui coisas a dar com pau e, portanto, que eu não consigo dominar-me. Quer dizer, habituado a falar 2 horas, cada vez, todos os meses, vir aqui a falar 30 minutos, um gajo não tem tempo, não é? Portanto, que é uma desgraça, um gajo não tem tempo, que é problemático. Portanto, parece que isto a gente põe, ainda agora estive ali, só estive a tirar slides. Porque não pode. Desculpem lá eu estar muito informal, mas no sentido de sermos uma coisa mais prática. Isto reflete-se também na característica das unhas, ok? Porque as unhas e o crescimento das unhas e as manchas das unhas e a rugosidade das unhas, se nós olharmos para as nossas unhas, nós vemos unhas mais direitas, mais lisas, mais rigorosas, mais texturadas, e essa característica tem a ver um bocado com isso. Quando nós temos umas unhas mais vastas, elas aparecem com as riscazinhas de crescimento. Toda a estrutura vai identificar rigorosamente, por isso é que nós também temos o diagnóstico em relação às unhas. A nível do cabelo acontece a mesma coisa, com as características normais e aquilo que nós habitualmente temos. Os 7 doshas e a pele, cá temos mais uma referência daquilo que nós temos, o Vata Pitta ou Pitta Vata, a pele sensível, quando predomina Vata sensível nas zonas, quando predomina Pitta. Aquilo que temos o Vata Kapha, numa pele seca com textura firme, porque o Kapha dá rigorosamente essa textura firme. O Pitta tem uma pele sensível, o Pitta Kapha uma sensível com oleosidade. Isto pode ser alguma coisa que pode ser interessante no sentido de mantermos uma estrutura diferente, uma textura mais firme e mais avermelhada, por isso as questões das rosáceas, ok? O Kapha tem uma pele oleosa pálida e os tridoshas normalmente apresentam várias características. Eu resolvi pôr aqui uma coisa também só para vocês verem. Quando nós falamos dos subdoshas, e falamos na relação dos subdoshas e vemos quais são os subdoshas que estão mais associados à estrutura da pele. Nós temos o prana, ok, nos subdoshas de Vata, e que estamos rigorosamente aquilo que nós trabalhamos, a energização completa em relação à pele. Quando trabalhamos toda a parte energética, trabalhamos rigorosamente a pele. No subdosha de Pitta nós temos aquilo que é a produção de calor muito ligado ao intestino, mas a produção de calor corporal que se vai repercutir na pele e o Brajaka Pitta, okay, que tem a ver com o tónus da pele. Quando temos uma pele não tonificada e apresenta características mais pitas, rigorosamente estamos aqui. Okay? Estamos no Brajaka Pitta. Okay? Portanto, é uma relação só para termos uma noção daquilo que é os subdoshas. Não vou falar muito disto, mas se nós temos os 7 datos, os 7 tecidos, estes tecidos são fundamentais porque na maior parte deles trabalham todos com a pele. Ok? Dos mais importantes é o último, que é o Shukra, que trabalha rigorosamente aquilo que é o sêmen e todo o tecido reprodutivo. Se nós não tivermos um bom tecido reprodutivo, a pele tem uma má tonificação. Agora, imaginem, a passagem do plasma para o sangue implica se a cor não conseguimos ficar com uma tonalidade de pele ligeiramente vermelha, porque esta passagem está a ser mal feita. Portanto, todos os tecidos têm esta repercussão. Eu não vou falar nisto, porque senão a Marisa bate-me. O que é que produz isto? Ok? É o stress. O stress é o primeiro impulsionador daquilo que é a estrutura de uma deterioração da pele. Não é que seja ele diretamente, ele vai influenciar diretamente todos os tecidos que nós temos atrás. Portanto, são características completamente diferentes. Altera-nos rigorosamente todo o sistema imunológico,
tudo aquilo que é as funções da tireoide, quebra das unhas, tudo aquilo que são alterações rigorosamente daquilo que são os tecidos. Os diversos tipos de stress que nós habitualmente temos, aquilo que temos problemas em relação às desordens que nos aparecem tanto na cara como na cabeça, por exemplo, na relação do espita, quando nos aparece problemas do sangue, as icterícias e os herpes, ok? Eu vou passar isto, peço desculpa só para tentarmos ver. Na característica do rosto, nós conseguimos identificar zonas associadas àquilo que são os doxas, tendo uma característica mais vata, mais pita e mais cafa, dentro da relação do rosto. Quem trabalha a estética, isto aqui é muito importante analisar comportamentalmente esta variável da noção do rosto. Há alguns cuidados em relação à pele, algumas terapias que podem ser, as principais que nós temos, a Bianga, Pindas e o Duártana, e vamos ver na definição quais são as importâncias que elas vão ter, mas podemos ter imensas que são fundamentais. Tudo o que é a relação dos pisiquilis, tudo o que é as lepas, o xiropichu, o xirodara, tudo aquilo que são as terapias associadas à oleação da pele, elas são todas fundamentais para uma boa estruturação da pele. Há etapas que são completamente diferentes, que nós vemos aqui, que são as sequências normais de tratamento da pele. Quando nós fazemos um rejuvenescimento da pele, aquilo que nós temos de fazer é, primeiro, perceber qual é a pele, encontrar padrões de esfoliação, tonicidade e oleação. Portanto, os parâmetros são rigorosamente esses. Por isso nós temos a questão das suedanas, a esfoliação, a nutrição e um processo de finalização daquilo que é a relação da estrutura da própria pele. Há algumas plantas que são, o caso da curcuma, normalmente até há uma coisa que eu acho que é muito engraçada. Na história da medicina ayurveda afirma-se que uma mulher grávida que ingira diariamente curcuma, o seu filho terá uma pele maravilhosa. Ok? Portanto, quando nós analisamos o comportamento da curcuma, percebemos que é uma relação completamente diferente daquilo que habitualmente nós temos. O ferro é fundamental no sentido daquilo que é a característica da assimilação até pelo fluxo sanguíneo, e o Agni é fundamental. Um mau Agni faz com que nós tenhamos uma má pele, porque não conseguimos encontrar processo digestivo, não conseguimos encontrar funcionamento dos tecidos, dos datos, e automaticamente o nosso sistema digestivo não funciona. A relação dos poderes que temos na caracterização da alimentação, o apanhar sol é fundamental para uma boa pele, ok? E isto é uma das questões que eu acho que é importante encontrarmos padrões para apanharmos sol, no sentido de encontrarmos uma tonicidade e vermos aquilo que é a relação da vitamina D. Os óleos medicados, pensem nisso, porque nós às vezes temos dificuldade, mas os óleos medicados são fundamentais no sentido de trabalharmos doenças específicas em relação à característica da pele. Alguns tipos de sabão, seja ele o genime ou o sândalo, no sentido da estrutura da pele. A relação do banho, isto é uma coisa que nós, aparentemente, parece que andamos sempre todos sujos, que temos de tomar banho todos os dias, ok? Quem fala assim diz assim, o gajo é um porco, ok? Porque o gajo não toma banho todos os dias, não tem. Mas quem precisa tomar mais vezes banho são os pita, ok? Mas também não é banho de água quente, não estejam satisfeitos, é um banho de água fria. Okay? Que é uma relação de, se eles são quentes, eu tenho que tomar banho de água fria para refrigerar a coisa. Portanto, é uma coisa que é completamente diferente. E, portanto, a noção é completamente diferente daquilo que habitualmente nós temos. Esta relação dos banhos também é fundamental no sentido de tonificar a pele. Havia uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou vegetariano há muitos anos, mas havia uma pessoa que dizia, que era da Monte Alegre, dizia, uma pessoa para ter uns bons chouriços tem que ter frio, ok? Porque se não tiver um frio não tem rigorosamente os bons chouriços. Portanto, o frio faz bem e a água fria também é um bom tonificante para a própria pele. Vejam isto que eu acho que é muito importante. Se pusermos um bocadinho de sangue num copo com água tíbia ou morna e água fria, vejam como é a capacidade de proliferação do sangue. Muitas vezes nós temos capacidades. Se nós queremos aumentar fluidos do sangue, rigorosamente, por exemplo, num vata, a água tem de ser mais tépida, mais quente. Se estamos num pita, em que o sangue flui com mais e está sempre a aquecer, devemos fazer rigorosamente isto e tomar uns banhos de mar no norte
É espetacular. Não é no Algarve, nem nas Caraíbas, é no Norte. No Norte é espetacular, portanto é uma relação que é completamente diferente. Aproveitem a toalha, eu sei que se rasga um bocadinho, mas aproveitem a toalha para fazer uma esfoliação normal, para fazer limpeza de pele. Portanto, é uma coisa que eu acho que é importante também. Algumas lepas que vou, já estou a terminar, já vou terminar. O melhor segredo é rirmos-nos. Isto depois põe isto. O maior segredo da pele é sorrir. Nós temos uma relação que é isto. O sorrir dá-nos uma sensação de liberdade, de expressar, de estar bem com a vida, de estarmos bem connosco próprios. A relação é interessantíssimo vermos o que é que isto é rir, o que nos dá o prazer de olharmos para umas faces destas que ficamos logo todos contentes. Portanto, é uma coisa maravilhosa. Alguns problemas da pele, eu vou passar isto. Cremes hidratantes. Digo só uma coisa, prefiram os óleos aos cremes hidratantes e prefiram pensar numa ótica de tratar o interior em detrimento da relação da embalagem. Okay? Portanto, é preferível tratarmos o conteúdo do que tratarmos a embalagem. É bastante mais interessante. Alguns bastis, ok? Os bastis são normais. Algumas plantas que estão... eu vou só passar isto à frente, senão ela bate-me mesmo. Chatáveis, ashwagandha, bala, tulsi, vachá, sálvias, gengibre, nimos, âmalas, bringarás, curcuma, hibiscos, magiste. Plantas excepcionais para a pele. Plantas excepcionais para a pele. Muitas vezes utilizamos estas plantas no sentido de tonicidade, ou relacionadas com o homem, relacionadas com a mulher, mas muitas das vezes estas plantas têm uma eficiência na pele muito grande. Só para fazer, só 4 rápidos. O que é que nós temos de fazer? Primeiro, limpeza de pele. É aquilo que nós temos de fazer. A limpeza de pele pode fazer, nós temos o Nadi Sueda, que é a suedana através de vapor, que podemos fazer a limpeza também da pele. Nós limpamos a pele. A seguir, o que é que a gente vai? Esfoliar. Esfoliar, nós podemos ter várias utilizações, que é o do Ártanas, ou fazemos nós uma máscara diferente, por exemplo, com aveia, feijão mungo ou lentilhas, farinha de grão de bico, amêndoas e rosas. Coisas que podem ser elementos esfoliantes, ok? Depois temos máscaras de limpeza. Eu limpei, ok? Esfoliei, tirei as peles mortas e a seguir vou fazer uma máscara de limpeza. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Vou nutrir. E esta é uma sequência muito fácil de nós encontrarmos uma relação de tratamento em relação à própria pele. E terminar. Obrigado.